Bom dia. Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Se você pudesse colocar de pé. Deus é bom, amém? Feche teus olhos. Você veio aqui por Jesus, amém? Nós viemos aqui por Ele. Sempre por Ele. Nós existimos por Ele, nós fomos criados por Ele e para Ele. Nós existimos por causa dEle. E nada do que acontece na sua vida, absolutamente nada, acontece sem a permissão do Senhor. Irmãos, ou Ele permite, ou é da vontade dEle mesmo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou Ele permite que você passe o que está passando, que eu passo, que eu estou passando, ou Ele intencionalmente nos coloca em uma situação que você só tem que olhar para Ele e falar: Deus, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Ou é uma coisa ou é outra. Ele permite muitas lutas, Ele permite. Você tem aliança com Ele, e essa aliança, segundo a Bíblia, ela é firme, bem estabelecida e eterna. Ela é firme em seus fundamentos, ela é bem estabelecida porque quem estabeleceu foi Ele, não você. E ela é eterna porque se os seus olhos não estiverem colocados no que é eterno, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Feche teus olhos agora e abra o teu coração para a vontade do Senhor, para os planos do Senhor, para os propósitos do Senhor que são muito maiores do que os nossos. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã. Nós estamos chegando ao final de um ano, Senhor. Nós estamos caminhando e já estamos na reta final, Senhor, desse ano. Um ano, não posso dizer para todos, mas que para a maioria foi muito difícil, Senhor. Mas em tudo o Senhor nos sustentou e somos gratos por isso. Nós somos tão gratos a Ti porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos carregou muitas vezes, nos levou pelas mãos. O Senhor nunca nos desamparou, Senhor. Ainda que a impressão que a gente teve é que estávamos sozinhos, o Senhor nunca nos deixou sozinhos. E nós queremos te render graças nessa manhã, Senhor. Nós queremos reconhecer a tua boa mão sobre nós, que não nos isentou das lutas, mas que nos sustentou em cada uma delas, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua infinita misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão que mais uma vez nos alcançou. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a boa obra, que o Senhor continue fazendo o que o Senhor mesmo começou na vida de cada um. Completa essa boa obra que foi iniciada pelo Senhor. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Senhor começou e o Senhor há de concluir a boa obra em cada um de nós, Pai. Nós te amamos por isso, pela tua fidelidade, pela tua paciência, sobre cada um de nós, Senhor. Que essa manhã a gente te adore em espírito e em verdade. Nós viemos aqui para isso, Senhor, para te adorar de todo o nosso coração. Nos ensine todas as coisas e mais uma vez nos ensine a te adorar como o Senhor merece, como o Senhor merece ser adorado. Nos ensine. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Nós nos rasgamos diante de Ti. Nós arrancamos, Senhor, todas as máscaras que tentam nos colocar e que nós mesmos colocamos muitas vezes. Nós arrancamos essas máscaras porque queremos estar, ó meu Deus, expostos e nus diante de Ti. Nós nos rasgamos nessa manhã, apresentamos o nosso coração, apresentamos as deformidades que ainda há no nosso coração, nós apresentamos, Senhor, todas as nossas imperfeições, as nossas falhas, nós apresentamos e as expomos diante do Senhor nessa manhã. E apenas te pedimos,
Tem misericórdia de nós, Jesus. Renova em nós um espírito inabalável, Senhor. Nos devolve, Senhor, a alegria pela salvação. Dá-nos um coração puro e contrito. Dá-nos um coração quebrantado diante do Senhor. Nos ajude mais uma manhã a nos aproximarmos de Ti e Te cultuarmos como o Senhor espera ser cultuado. Nós viemos aqui para isso e nós vamos levantar a nossa voz. Nós vamos levantar o nosso clamor. Nós vamos orar a Ti. Nós vamos Te adorar. Nós vamos parar para Te escutar. Nós nascemos para isso, para Te escutar e para Te obedecer. Nos ajude para isso. Nos ajude para isso. Nos ensine todas as coisas. Vamos adorá-lo. Ele merece a nossa adoração. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Adore-o em espírito e em verdade. Adore-o de todo o seu coração. Esqueça por um momento os problemas de amanhã. Esqueça por um momento o que você precisa fazer nessa semana. E olhe para o Senhor nessa manhã. Olhe para o Senhor nessa manhã. E deixa Ele ministrar o seu coração. Deixa Ele te encher. Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Vamos adorá-lo. Adore-o. Eu quero me apaixonar. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Vamos declarar: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir
está de braços abertos. O Senhor sempre está de braços abertos. Sempre. Sempre de braços abertos, nos recebendo. Sempre de braços abertos, esperando os filhos que querem voltar a esse primeiro amor. Ele sempre nos espera. Assim como Ele esperou o filho pródigo, assim como Ele o recebeu com o maior amor do mundo, Ele sempre nos espera. Às vezes é muito difícil a parte de voltar. Quando a gente está distante, é mais difícil de voltar. Às vezes tem vergonha. Mas Ele sempre vai estar de braços abertos, esperando os filhos que estão se arrependendo, que estão sentindo saudade. Nós queremos voltar, Jesus. Deus nos ajuda, Senhor. Às vezes é difícil, às vezes é pesado, Senhor. Mas nós queremos voltar, Jesus. Voltar a esse primeiro amor. Voltar, Pai, a nos apaixonarmos por Ti. Voltar, meu Deus, a ficar desesperado pelo Senhor, pela Tua presença, com temor de Te perder, com temor da distância. Eu quero me apaixonar. Eu quero perder o sono outra vez. Sim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz
ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão, e Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa esperança, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, Pai. Que nós possamos, Pai, continuar te adorando, Senhor, dia e noite, Jesus. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é santo e não há outro, Pai, como Tu. O Senhor é santo, Jesus. A Tua santidade, Pai, o Teu amor, Senhor, nos constrangem, Deus. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde a
sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Tu és santo, Jesus. Vamos declarar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, que Ele é santo, que não há outro como Ele, que não há outro, que não há outro, que não há outro mais forte, que não há outro mais poderoso, que não há outro que tem um amor tão grande, que não há outro. Aleluia, Jesus! Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença muito mais, melhor que a vida é, maravilhoso, Nós te queremos, Jesus. admirável, Nós te queremos, Jesus. tão sublime, Nós desejamos, Senhor, mais do Senhor. Nós desejamos mais do Senhor. tua presença Nós queremos aprender de Ti, Jesus. Nós queremos desejável, um toque do Senhor. Nós desejamos, Senhor, um olhar do Senhor. Uma voz, a voz que acalma toda a tempestade, Senhor. Nós queremos essa sua voz que cessa toda a tormenta. Nós te desejamos mais que ouro, mais que prata. Nós queremos o Senhor, porque não há outro além de Ti, Jesus. Não existe outro que se compare a Ti. maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Permaneça no nosso meio, Jesus, permaneça entre nós. Espírito Santo, permaneça em nós, nos conduzindo em todas as coisas, nos ajudando, intercedendo por nós, confirmando todas as coisas, selando o nosso coração junto a Ti. Nós
somos propriedades do Senhor, comprados por alto preço. Há um selo de posse em nós, Jesus, há um selo de posse e o Senhor é o proprietário. Na cruz, o Senhor nos resgatou e te louvamos por isso. Admiramos a tua obra, Jesus, admiramos tudo que vem de ti. Recebe a nossa adoração nessa manhã, recebe nossas vidas e o nosso coração e permaneça conosco, é o que nós te pedimos. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Deus é bom. Bom dia para quem chegou. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe demais a sua vida. Glória a Deus. Newton. Família Afonso. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem em Cristo Jesus. E eu vou te falar uma coisa, em 14 de dezembro, né? E tem gente que vem mesmo, né? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabemos muita gente já, né? Graças a Deus, né? Se Deus dá a oportunidade, viajou e tem mais é que viajar mesmo, né? Glória a Deus. Nós vamos ter esse culto hoje, o culto do domingo que vem. Então, hoje dia 14, dia 21, sábado, domingo que vem. E então aí nós pausamos. Nós fazemos uma pausa para a gente valorizar mais ainda, né? Mais do que você já valorizou esse ano, a sua família, passar a virada, passar Natal em família, exatamente como fizemos ano passado, tá bom? E nós acreditamos muito que isso vem mesmo do Senhor. Amém, queridos? Sim ou não? Então tá bom. Deixa eu dar um recadinho aqui, que a gente está montando uma turma para curso de membros, tá bom? Então, se você ainda deseja fazer esse curso, nós vamos iniciar em fevereiro, tá bom? Eu vou informar essa data. Se você tiver interesse, você manda um e-mail para membros@basecomunidadecristã.com, membros@basecomunidadecristã.com para o curso de membros, curso de membresia, tá bom? E a gente teve a nossa ação social, né, lá no albergue do Canindé, 60, Branco, me corrija se eu estiver misturando as bolas aqui, 60 idosos, 100 mulheres e umas 30 e tantas crianças, é isso, né? Tá. Então nós tivemos essa ação ontem lá no albergue do Canindé, foi uma ação de fim de ano, né, de Natal, e cara, foi muito especial, né, todos que se envolveram, você que se envolveu indo lá, orando, presenteando, né, as crianças, né, vocês montaram lá sacolinhas de presente e foram distribuídas, todos os presentes ali foram distribuídos para cada criança ali, chocotone para os idosos, aí material de higiene, de perfumaria ali, uma bênção assim para todo mundo ali. Então, assim, nós da comunidade, nós queremos agradecer a todos que se envolveram, tá? E da maneira que se envolveu. Glória a Deus pela vida de vocês. E sábado, dia 23, próximo sábado, Flavião, você quer dar um recadinho? Pode ser? Dia 23, sábado, 23 é uma terça, se não me engano, né?
numa terça, vai ter uma ação de Natal ali na comunidade Jardim Travinhas. Então, faz um convite aqui, Flavião. Glória a Deus. Amém. Paz, igreja. Ontem a gente teve na ação lá com o Branco, com o pessoal do albergue, e foi a minha primeira vez no albergue, apesar de estar sempre nas ações aí. E eu fiquei ali pensando, olhando para as crianças, né? E todos nós aqui, eu tenho certeza que todo mundo tem uma lembrança de quando ganhou alguma coisa com 4, 5 anos, 6, 7 anos de idade, uma memória a respeito de alguma coisa. E eu tenho certeza que aquelas crianças, igual as crianças da Travinha, vai lembrar, tinha uma galera de uma igreja que quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu ia falar pivete, ao hábito. Quando eu era criança, vinha aqui sempre trazer algumas coisas para a gente não pode esquecer que isso é de fato uma semente. Porque quando ele ganha um presente, ele ganha uma mensagem, ele ganha um abraço, ele ganha uma oração, no momento de dificuldade dele, talvez ele lembre da gente, ele lembre desse presente, ele lembre daquela mensagem e ele recorra ao Senhor através desse presente. Através dessa oportunidade que a gente tem de levar o amor em forma de abraço, de presença. Até um irmão me procurou e falou, posso ir? Eu falei, não, irmão, deve ir. Isso não é convite, é convocação. Só os que não podem mesmo, que não devem estar lá. Mas eu queria convidar vocês de verdade a fazer parte. Quem pode estar lá no dia 23 e de verdade, quem nunca teve oportunidade de conhecer uma comunidade, uma criança realmente necessitada, eu posso falar com muito conhecimento de causa. Eu fui uma criança dessa, eu fui uma criança que no Natal via outras crianças com roupa nova e não tinha a minha, eu fui uma criança dessa que não tinha perspectiva de comer um peru, se alguém me convidasse, se alguém me chamasse para comer, eu comeria, senão... Então eu conheço essa realidade, eu sei como isso é marcante na vida dessas pessoas, e vocês têm que se envolver com isso, porque esse que é o evangelho de verdade, assim, para a gente ser convertido, para a gente estar vivendo o que a gente vive aqui na nossa comunidade, as bênçãos do Senhor que a gente recebe, no conforto do nosso lar, da nossa casa, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem casa, todo mundo aqui vive de uma maneira, cada um a seu modo, mais confortável, precisa conhecer essa realidade, porque você não tem como não se envolver espiritualmente, emocionalmente, até financeiramente com a causa depois que você conhece, depois que você coloca o pé lá na terra e você conhece a realidade. Então a gente precisa se dispor a levar Jesus para essas pessoas, em forma de amor, de carinho, de abraço, de brincadeira. No Dia das Crianças, que foi um dia muito marcante para mim, apesar de fazer festa para criança há mais de 20 anos, foi a primeira vez na vida que a igreja que eu congrego se envolveu diretamente, financiando e custeando a ação. Então vocês todos participaram disso, porque foi a igreja que pagou, foi a igreja que custeou, e é isso que vai acontecer, foi o que aconteceu ontem, é o que vai acontecer no dia 23, e todos vocês já estão participando disso. Mas vocês estarem lá é muito importante vocês conhecerem a realidade de outras pessoas, que às vezes a gente até veio de uma condição ruim, a gente melhorou na vida, mas a gente precisa voltar lá, a gente precisa mostrar para essas pessoas que elas são lembradas por Deus, que Jesus ama elas também, assim como Ele ama a gente. Então eu queria de verdade pedir que vocês se esforcem, os que puderem. Dia 23 é uma terça-feira, eu sei que alguns ainda vão estar trabalhando, outros vão estar viajando. Eu vou viajar e eu volto de Santa Catarina no dia 22 só para estar na ação no dia 23. E depois eu volto para a viagem de novo. Então, quem puder, se esforça para estar junto, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E assim como aquelas crianças serão marcadas, você também será marcado em nome de Jesus. Amém? Valeu, Flavião. Glória a Deus. Vai ser às 10, né, Flavião? 10 da manhã. Tem um grupo de WhatsApp que é para essa ação, tá? Então, se você tem interesse, entra nesse grupo, procura o Flavião no final. E além das sacolinhas, né, Flavião? Além das sacolinhas que vão ser distribuídas, as famílias ali vão ganhar um frangão, né? Frangão de Natal, aquele frango gostoso, né? Tostadinho, aquela casquinha, né? Pelinha tostada. Um chocotone, né? Chocotone bom, da melhor marca, né? Chocotone, família, tá bom? Então, glória a Deus, vai ser uma bênção. Dia 23, a gente se encontra sempre às 10 da manhã ali, tá bom? Então, se você puder, tá aí feito o convite. Glória a Deus. Vamos ao momento do nosso ofertório. Se você pudesse colocar de pé, a gente vai adorar. Glória a Deus. Vamos adorar. Eu vou te dar aqui uma chave Pix. Se você é membro dessa comunidade, a chave Pix dela é um e-mail, tá? pix@
basecomunidadecristã.com, basecomunidadecristã.com. Nós vamos adorar e ofertar e devolver o nosso dízimo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós entendemos, Pai, teu coração e temos buscado isso. Entendemos a tua palavra e cremos na tua palavra e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, a família de cada um aqui. Que todos nós, Senhor, sejamos tocados, alcançados todo dia, que a gente experimente, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós te amamos acima de tudo e de todos, Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos e tudo que nós temos, e nós queremos, com dízimos e ofertas, Senhor, de alguma maneira, Senhor, dizer que a nossa dependência vem exclusivamente do Senhor. Nós não dependemos de homens, não dependemos de um governo, de um sistema econômico, nós não dependemos, Senhor, de absolutamente nada que não seja o Senhor. Nosso provedor, e nós te pedimos, continua provendo todas as coisas, que toda provisão necessária na casa de cada um aqui, Senhor, chegue no tempo do Senhor, chegue na maneira do Senhor. Chegue, Senhor, trazida pelas tuas mãos, Senhor. Que os céus se abram, que a provisão venha, que cada família aqui seja sustentada pelo Senhor, que o Senhor abençoe negócios, carreiras profissionais, que o Senhor abençoe sonhos, que o Senhor dê condições para os teus filhos prosperarem nessa terra. Nós te pedimos, Senhor. Que jamais falte o pão, que jamais falte, Senhor, recursos, para que contas sejam honradas, contas sejam pagas, que tudo seja suprido, Senhor, que nossas necessidades, todas elas, como diz Filipenses 4, todas as necessidades sejam supridas em Cristo Jesus, e agora nós te pedimos, necessidades materiais, necessidades financeiras, sejam supridas em nome do Senhor Jesus e em Cristo Jesus. Te agradecemos, recebe dízimos e ofertas e os multiplique, Senhor, e os multiplique em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Glória a Deus. Domingo passado a gente teve uma cantata, né, assim, que ela foi simplesmente maravilhosa, essa cantata de Natal. Nós antecipamos essa cantata logo para o primeiro domingo do mês de dezembro e meus irmãos, ela foi maravilhosa em cada detalhe. Eu quero agradecer a todos que se envolveram também, o pessoal que ficou nos bastidores, o pessoal que ajudou aqui, as crianças, as atuações, a dança. Não, estou falando daquela dança ali, ó, da dança do Tiago e da Brisa.
Cara, mano, foi demais, cara. Deus falou muito comigo, irmão. É sério, tô falando sério, mano. Foi uma coisa assim, sobrenatural aquela dança. Não, o Thiago, ele é professor de dança, não é possível, mano. Não é possível esse negócio, cara. Glória a Deus. Mas eu tô falando sério. Foi algo sobrenatural. Foi algo assim que tocou, eu creio nisso, tocou todo mundo. Todo mundo assim sentiu a presença de Deus. A Sabrina e a Manu, pelo amor de Deus, o que foi aquilo, gente? Né? Cada encenação aqui, cada representação do dia a dia ali, de situações de cada família aqui, que as crianças fizeram. Foi assim algo que veio do céu, foi algo que veio realmente do céu. Quem esteve aqui entendeu, está entendendo o que eu estou falando. Foi algo assim maravilhoso em cada detalhe. Foram talentos e dons aqui manifestos, foi demais mesmo. Então eu quero realmente agradecer. E aí um irmão nosso, ele fez uma colocação muito correta mesmo. Ele falou assim, que essa cantata de Natal, ela foi um presente dado à igreja, um presente que, vamos dizer, a igreja deu para a igreja, através de Cristo, e de verdade nós queremos exatamente nisso, né? Foi um presente para a igreja, essa cantata de Natal, e eu vou te falar que o diabo não gostou, o diabo ficou mais endemoniado do que ele já é, né? O bicho ficou furioso, gente, o bicho, ele endemoniou assim, sei lá quantas vezes mais. E glória a Deus por isso, amém? Estamos no caminho certo. Agora eu fico pensando, imagina quando nós tivermos o nosso lugar. Vai poder ensaiar, né, Gabi? Nome de Jesus, nome de Jesus. Vai poder ensaiar, vai poder... A gente vai poder fazer mais de um culto por domingo. Isso não é bom? Isso não é bom? Poder fazer mais um culto no domingo. Poder fazer uma reunião de adoração. Imagina, durante a semana. Uma reunião de adoração. Quem quiser precisar ir embora, vai. Quem quiser ficar, fica. Imagina. Tipo, com liberdade, com... Meu Deus, vai ser algo sensacional. Podemos sonhar, amém? Podemos sonhar. E, se Deus permitir, e eu creio que Ele está no comando de todas as coisas, nós estamos caminhando para esse lugar no ano que vem. Amém? Nós estamos caminhando para esse lugar no ano que vem. E esse passo que a comunidade está dando, vai dar, no ano que vem, e o tempo passa assim, tá? O tempo passa rápido. Esse passo tem a ver com você, irmãos. Tem a ver com nós, com todos nós aqui, você que é membro da base da comunidade cristã. Amém? Já tem o quê? Tem nada, minha irmã, só tem fé aqui. Tem bairro? Tem fé. É o que temos hoje. No lugar Deus já sabe, Ele só não revelou, né? O que nós temos é fé. Isso não nos falta, amém? Nunca pode faltar fé. Amém? Glória a Deus. Pode até faltar um plano, né? Mas a fé vai nos levar a um plano, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu já disse que a gente vai... Tem 2 cultos, já falei isso? Falei, né? Falei. Então, hoje hoje o penúltimo culto do ano e domingo que vem o nosso último culto do ano. Então vou falar de novo. Nesse intervalo, gente, 2 finais de semana, tá? O fim de semana do Natal e o fim de semana do Ano Novo. Nesses 2 finais de semana, então, faz algo com a família, assim, no sentido de passar Natal com família, passar Ano Novo com família. Ah, não quero passar com família... Vou passar com os meus amigos. Ok, amigos mais chegados que irmãos, amém, não tem problema. Comunhões, mesas abençoadas, descansem, estejam sempre em conexão com o Senhor, amém? Que na sua mesa de Natal, de Ano Novo, o Senhor Jesus se assente nela. Que a sua mesa... ela realmente tenha um lugar de honra ali para o Senhor Jesus e que Ele conduza todas as coisas, amém? Então, que as nossas mesas sejam muito, muito abençoadas nesse final de ano. Então, a gente volta, intervalinho agora, a gente volta, domingo que vem tem culto, e a gente volta dia 11 de janeiro, é o domingo depois do domingo do Ano Novo. Amém, queridos? Glória a Deus.
o Branco me deu uma Bíblia. Tem alguém que... Quem vem pela primeira vez aqui hoje? É sua primeira vez aqui. Você nos visita essa manhã. Glória a Deus. Nos visita essa manhã. A Lei Grace, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Vieram para as festas de Ano Novo? Glória a Deus. Família, né? É isso, é família, é isso aí. Glória a Deus. Depois a gente dá um abraço forte. Quem nos visita? Eu vi uma irmã ali levantando a mão. Isso. Qual é o seu nome, irmã? Ana. É o nome da minha filha. Posso te presentear? Posso? É chato isso, né? Então vem cá. Você tem problema de visão, de vista? Tem? Ai, que bênção, meu Deus. É isso. Essa aqui, a letra é jumbo, tá? É jumbo, tamanho jumbo. Deus te abençoe, Ana. Deus abençoe, viu? Tá bom? É para ler, tá? Isso não é enfeite não, viu? Não, vou abrir no Salmo 91, vou deixar na minha mesa da sala e os espíritos maus vão embora, né? Não é assim não, viu, igreja? Quer também uma? É seu aniversário? Não. Você vem pela primeira vez? Você vem pela primeira vez? Vamos orar. Deus vai providenciar. Olha aí, tá vendo? Olha o sinal. Recebe a cura, irmã. Em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que nos mova, tá? Que nos movimente para a gente fazer uma avaliação de onde Jesus está na nossa vida. Se Ele está perto, se Ele está distante. Aonde Jesus está? Que lugar que ele ocupa? Que lugar que Ele está? Se Ele, Jesus, Ele é percebido, se eu estou percebendo Ele nas pequenas coisas da minha vida, não só nas grandes coisas é muito fácil perceber Jesus, eu estou falando das pequenas coisas, né, no dia a dia, da rotina. Então, que essa palavra nos mova a perceber Jesus conosco, ou perceber que Jesus não está mais conosco. Notar que, de alguma maneira, a sua presença não está mais conosco. Que essa palavra te mova para isso. Eu quero ler Lucas, capítulo 2, do 41 ao 47. Se você puder abrir, é o texto que a gente colocou no grupo, nos grupos de WhatsApp. Eu espero que você já tenha lido, já esteja preparado para essa palavra. Se você leu, eu tenho certeza que o Senhor já começou a te ministrar. Lucas capítulo 2, do 41 ao 47, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais, José e Maria, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, eles subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, José e Maria foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Até aqui. Vamos orar. Feche teus olhos, abre o teu coração. Pai, nós queremos te pedir, fala conosco nessa manhã, que tua palavra ela entre no nosso coração, que a gente
seja ministrado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, Senhor, a respeito da Tua palavra. Nos mostra, nos ensine, fale conosco, confirma essa palavra em nosso coração e que ela entre de um jeito em nós e que produza muitas mudanças dentro de nós, Senhor. Nós estamos aqui para sermos transformados. A Tua imagem e a Tua semelhança. Nós não queremos estar indiferentes a Ti, Senhor. Não queremos estar indiferentes à Tua palavra. Por isso, nós te pedimos que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor. Toda a liberdade de mexer dentro de nós, Senhor. De nos constranger, de nos incomodar, de nos confrontar, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos essa palavra e esse tempo a Ti, Senhor. E te agradecemos, Pai. Amém. Todo ano, irmãos, José e Maria saíam de sua cidade, Nazaré, e eles partiam para Jerusalém. Todo ano. Eles partiam para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa celebrada ali em Jerusalém. É a festa mais importante, continua sendo, né? A festa mais importante do calendário hebreu. Então, essa família saía de Nazaré, uma cidadezinha, e percorria 150, 160 quilômetros até a capital, até Jerusalém. Seria mais ou menos uma semaninha de viagem aí. Eles iam em grupos, né? Em grupos ali. E quando Jesus tinha ali os seus 12 anos, a família, mais uma vez, foi para Jerusalém. Todos os anos. E aqui, o historiador, né, o evangelista Lucas aqui, ele está mostrando que com Jesus, com 12 anos, eles fazem de novo essa viagem. Então pensa que eram várias caravanas ali. Pensa que todas as cidades ali de Israel, de todas as cidades, saíam as caravanas, os grupos, em direção à capital, em direção a Jerusalém para a Páscoa. Eles chegavam, eles enchiam a cidade, eles, mais do que já era, eles se hospedavam ali, eles iam cumprir os preceitos da lei de Moisés, celebrando a Páscoa. E ao final, cada caravana deixava Jerusalém. Cumprida a cerimônia da Páscoa, eles se reuniam de novo e falavam, vamos voltar para a nossa cidade. E foi assim com o grupo de Nazaré, com o grupo da localidade de Nazaré. Só que nesse ano, no 12º ano em que José e Maria estavam com Jesus, pensa assim, José e Maria, pelo 12º ano eles têm Jesus, ok? Guarda isso. Então, no 12º ano com Jesus, eles sem perceberem, eles sem notarem, eles deixaram Jesus para trás e eles seguiram a estrada caminho de Nazaré. Fizeram exatamente como das outras vezes, ok? Foram ao templo, prepararam o cordeiro, comeram os pães, comeram as ervas amargas, celebraram a Páscoa, comeram a Páscoa em família. Lembra de Êxodo do capítulo 12, que a gente já falou aqui? Comeram a Páscoa em família, louvaram o nome do Senhor, engrandeceram e agradeceram a Deus pela libertação que houve lá atrás no Egito. Tudo conforme ordenava a lei. E ao final, cumprir tudo isso, eles então pegam a estrada de volta para Nazaré. Só que teve um pequeno detalhe, você já entendeu qual que é? Jesus ficou para trás. Ok? Jesus ficou para trás. E aí, meu irmão, minha irmã, a pergunta que não quer calar. Quantas vezes nós, todos nós, tá? Sem exceção, tá bom? Não vem falar que você é demais não, que não é não, tá? Todos nós, eu e você, quantas vezes nós já deixamos Jesus para trás? Deixamos Jesus para trás enquanto estamos na igreja. Estamos na obra de Deus, deixando Jesus para trás. Vamos caminhando e caminhando, sem perceber, Jesus está ficando lá para trás. Vamos tocando a nossa vida, vamos lá, tem muita coisa para fazer, é muita correria, meu Deus, quanta coisa, falta horário na agenda. E a gente vai, e Jesus vai ficando cada vez mais para trás. Nas escolhas, nas tomadas de decisão. Ou isso nunca aconteceu com a gente?
Não, se você falar assim, não, isso nunca aconteceu comigo, eu acho que Jesus esqueceu de te arrebatar. Né? Você estava lá, Enoque, né? Enoque, e ele pulou a linha, falou, não, eu esqueci, não vi. Não é possível que você nunca tenha deixado Jesus para trás, não é possível que eu nunca tenha deixado Jesus para trás em algum momento, ou em vários momentos. Irmãos, isso acontece mais do que a gente possa imaginar. E o pior, a gente não percebe. Esse é o ponto. A gente não percebe. Inclusive José e Maria, num primeiro momento, eles pensam que Jesus está ali no meio do grupo. Eles acreditam que está tudo bem, Jesus está ali, ele está em algum lugar. Ele não está aqui comigo, mas ele está em algum lugar aqui. Ele está no meio do grupo aqui que voltava para Nazaré. Nós estamos voltando junto num grupo grande aqui. E foi só depois de um dia inteiro de caminhada, um dia inteiro de viagem, é que José e Maria cai a ficha e eles deram a falta de Jesus. Maria, meu amor, né? Cadê Jesus? Estamos chegando no final do dia aqui, andando que nem camelo no deserto. E é verdade, né? Camelo no deserto. Maria, vem cá, cadê o menino? Ô José, meu amor, eu que te pergunto. Não está com você? Se é lá da comunidade, está me tirando, mano? Né? Eu que te pergunto. Um homem e uma mulher de Deus, que tem um coração humilde e sincero, e não arrogante e orgulhoso, eles percebem quando Jesus não está do lado deles. É o caso de José e Maria. Eles percebem que Jesus se perdeu na nossa história, na nossa caminhada. A presença se perdeu. Por quê? Porque eles têm um coração inclinado para o Senhor. Eles param tudo para reencontrar Jesus. Para tudo. Para agora. Eu não vou mais avançar porque eu entendi que está faltando não alguma coisa. Está faltando o principal. Está faltando a parte principal na minha vida. E pode ter certeza, Maria e José, corações humildes diante do Senhor, foram visitados por uma angústia ali. Não está com você, não está comigo, cadê Jesus? Irmãos, naquele momento, quando a ficha cai, pode ter certeza, a angústia bateu forte no coração daquele casal. Então os dois começam, sabe o quê? A procurar, vamos procurar. Cadê Jesus? E eles saem entre os familiares, nós lemos o texto, eles saem entre os familiares, entre os amigos, eles estão ali assim, cadê Jesus? Eu preciso encontrar Jesus. Eu não vou fazer mais nada se eu não encontrar ele. Alguém viu Jesus? Para tudo. Pessoal de Nazaré, para tudo, parou. Alguém viu Jesus? Eu tenho certeza que Maria chegou para os meninos, os filhos. Maria teve mais filhos, tá? Meninos, cadê o irmão de vocês? Alguém viu Jesus? O irmão mais velho? Cadê? Vi não, mãe. Tá aqui não. Jesus, cadê você? Jesus! Meu Deus, certeza que ele estava aqui? Não é possível. Ninguém ali, no grupo que voltava para Nazaré, ninguém viu Jesus. E nisso já tinha passado um dia inteiro de viagem. Eles caminharam um dia de viagem. Eu fico imaginando assim, José e Maria se perguntando, né? E perguntando para o Senhor, Deus, como isso pôde acontecer? Opa, grudou aqui. É imã, grudou. Deus, há 13 anos atrás, Jesus tinha 12, há 13 anos atrás, o Senhor nos visitou. O Senhor mandou um anjo, Gabriel, e ele disse coisas para nós a respeito de Jesus. E o Senhor disse para nós que Jesus, ele viria, ele estava sendo gerado pelo Espírito Santo, e ele viria, e ele chamaria Jesus, mas ele também seria conhecido por um nome.
Emanuel, Deus conosco. Eu fico imaginando Maria e José ali, perguntando para o Senhor, ele não é o Emanuel, Deus conosco? Então, Pai, aonde ele está? Ele não está conosco. Como que ele não está aqui? Como que ele me some assim? O que aconteceu? Então José e Maria, naquele desespero de só quem já perdeu o filho em mercado, sabe? Né? Quem aqui já perdeu o filho em shopping center, né? Na época do Natal, né? Só quem já perdeu o filho sabe. Bate um negócio e você fala assim, meu Deus, se eu não morrer do coração, minha esposa me mata, né? É mais ou menos isso, né? Então eles entram em desespero, gente. Eles entram em desespero. E eles voltam para Jerusalém. É o seguinte, irmãos. Vocês tocam o barco aí e eu preciso de Jesus. Vocês vão continuar indo para Galiléia, ok? Eu vou sair e vou voltar para Jerusalém. Que eu preciso reencontrar com o meu Jesus. Tentem imaginar a cabeça desses pais, irmãos. Sem WhatsApp. Né? Sem WhatsApp. Sem e-mail, sem telefone, sem rastreamento, sem qualquer outra forma de comunicação. Sem câmeras, né? Câmeras de monitoramento, sem nada. E é importante fazer uma conta aqui, é importante, para a gente entender o drama. Vamos lá. Um dia inteiro de viagem, eles entendem que Jesus não está mais lá. Aí eles voltam para Jerusalém. Mais um dia de viagem, certo? Ok? Então, um para ir, um para voltar, ok. E o texto diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles ficam procurando mais 3 dias, até o encontrar. Faz a conta aí, irmão. 1 mais 1 mais 3, são 5 dias de viagem. 2 dias de viagem e mais 3 lá. 5 dias em que José e Maria estão angustiados, pedindo para o Senhor, cadê Jesus? Meu Deus, como será que está nosso filho? Será que aconteceu alguma coisa com Jesus? Será que ele está comendo? Preocupação de mãe, né? Será que está comendo, né? Será que ele está sendo bem tratado? Será que alguém acolheu ele? Não sei. Ou pior, né? Aí você vai para o pior. Será que ele está vivo? Eu lembro de uma história que venderam José do Egito como escravo. Meu Deus, será que venderam meu filho como escravo para alguma caravana que estava de passagem ali? Eu não sei o que estava na cabeça daqueles pais. Eu só sei que eles estavam angustiados e desesperados pela ausência de Jesus. Isso faz muito sentido, sabe por quê? Porque eles vinham de uma Nazaré que era, nem no mapa era contada, imagina. Não tinha tamanho para ser localizada num mapa. Uma Nazaré que, segundo historiadores, tinha 500 habitantes. 500 habitantes. Você conhecia nome e sobrenome de cada um, conhecia a história de cada um, todo mundo se conhecia. Um vilarejo, não era cidade, era um vilarejo. Então eles vinham de um lugar, meu irmão, minúsculo. E Jesus está onde? Está na capital, está em Jerusalém, numa época em que aquela população aumentava 6 vezes. Então, de 30 mil habitantes em Jerusalém na época, naquele feriado de Páscoa, passava para 180 mil pessoas nas ruas de Jerusalém. Então, imagina a cabeça dos pais, o cara fala, meu Deus, a casa caiu. Não é possível. Era uma situação desesperadora. Aí eu fico pensando, mais ainda, será que José e Maria, eles ficaram discutindo a relação ali? Será que eles ficaram tentando achar quem é o culpado? Né? Como muitos casais. Eu preciso achar um culpado. Eu preciso achar um culpado. Ah, pelo amor de Deus, hein, homem? Não serve nem para prestar atenção no menino. Né? Misericórdia essa mulher. Nossa, como que deixa o menino assim? Estava preparando lá a cerimônia de Páscoa e ela fazendo o quê? Devia estar conversando com as irmãs lá. Né? Eu fico pensando, será que eles começaram a um acusar o outro?
Lembra que eu falei que eles tinham um coração humilde, quebrantado, sincero, dependente do Senhor? Ou então, é o que eu creio, será que, de verdade, cada um olhou para dentro e falou assim: Deus, onde eu errei? Vou chamar a responsabilidade para mim agora. Aonde eu errei que eu esqueci Jesus? Vale. Aonde eu errei, Jesus? Aonde eu errei, Senhor? Eu creio nisso. Eu creio que cada um olhou para dentro de si para avaliar onde errou. Talvez uma Maria pensando assim: irmãos, Deus me escolheu, cara, Deus me escolheu. Ele confiou nas minhas mãos essa missão. Ser a geradora do Salvador. No meu ventre o Salvador viria. E veio. Deus me escolheu há 13 anos atrás. E olha o que eu faço, né? Olha o que eu faço. Eu perdi Jesus. Deus, eu sei que eu não poderia ter tirado os meus olhos de Jesus. Então eu creio numa Maria assim: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me dá uma chance. Me dá mais uma chance de encontrar Jesus. Eu penso assim que José também estava assim. Deus me escolheu para ser o pai. Deus me escolheu para educar esse menino. Deus me escolheu para formar, para proteger esse menino, para instruir esse menino. E agora eu, como pai, não sei nem o paradeiro do meu filho e o tempo está voando. Já entramos no 5º dia em que eu não tenho notícias de Jesus. Então eu creio num José que para tudo e fala assim: Deus, culpa minha. Por favor, faz um milagre na minha vida e me dá uma chance de ter de volta Jesus. Eu creio nisso. Aí a pergunta para nós é: irmãos, como nós reagimos quando as coisas não saem como a gente espera? Quando imprevistos acontecem, e imprevistos acontecem assim, meu irmão, eu acho que é todo dia, viu? Eu acho que é todo dia. A gente faz um plano, né? O dia vai ser assim, será assim. Não, tudo, né? Na nossa cabeça é o mundo de, né, maravilhas, né? Da 9 horas da manhã, já foi tudo por água abaixo, né? Você fala: nossa, nada do que eu planejei vai acontecer. Como nós reagimos quando nós enfrentamos os dias maus? Nós procuramos culpados. Nós começamos imediatamente a querer transferir a culpa, a responsabilidade. Nós começamos a encher a nossa casa de murmuração. Ah, que vida desgraçada, não sei o que isso, e que nada dá certo, e não sei. Como que nós reagimos? Ou nós olhamos para dentro, pedimos perdão para o Senhor, abrimos os nossos corações para as correções que vêm do Senhor, em humildade mesmo, nós pedimos perdão. Deus, me dá mais uma chance. Deus, só me ensina o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo. Só me ensina para eu ser alguém melhor. É importante, irmãos, entendermos que qualquer cristão corre o risco, sim, de se distanciar de Jesus. E isso é muito sutil. Isso é mais sutil do que você imagina. E um dos motivos que isso pode acontecer, e eu vou te falar, meu irmão, que se a gente não vigiar, ele vai acontecer. E eu vou te falar que isso já aconteceu muitas vezes na nossa vida. Um dos motivos para isso é porque nós vamos nos acostumando com Jesus. O texto que nós lemos, Lucas, ele faz questão de escrever assim, ó, segundo o costume. Segundo o costume. Já era a 12ª vez que eles iam para Jesus, para Jerusalém com Jesus. Sabe o que significa? Que essa é uma cena repetida. Eu já fiz isso outras vezes. Eu sei como fazer. Tem nada de novo, tem nada de novo. Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei como é uma igreja. Eu sei como é a obra. Eu sei como isso funciona. Eu sei. Eu tenho experiência com Deus.
Isso significava ali que eles estavam acostumados, segundo o costume. Pela 12ª vez, eles estavam ali com Jesus celebrando a Páscoa. E todo ano, meu irmão, era a mesma coisa, e era mesmo. Não tinha nada de novidade. Mas uma das piores situações que nós podemos cair é a de se acostumar com as coisas de Deus. Se acostumar, sabe com o quê? Com o culto. Afinal, é mais um culto. Estou o ano inteiro cultuando, né? Hoje, 14, estamos na reta final. É mais um culto. Só que, quando a gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente entra num modo religião. A gente vai acionando um modo automático de viver. Vai ligando o botãozinho do automático. E vai indo. Mas se você puxar na sua memória, eu tenho certeza que você vai se lembrar que nos primeiros anos era bem diferente. Era bem diferente, irmãos. Eu lembro que eu fazia questão de chegar no culto em espírito. Eu lembro que eu fazia questão de chegar no culto assim, me preparando para cultuar. Me preparando para adorar. Mas hoje é normal. É mais um culto. Eu já estou acostumado. Já sei como vai ser. Eu sei do começo ao fim como vai ser. Nem precisa chegar antes, né? Imagina chegar antes. Para quê? Ou então eu nem vou. Não vou não. Olhei para o céu, eu vi um passarinho, aí Deus me visitou. Ai, obrigado, Senhor. O Senhor já me visitou hoje. Aleluia. Boa noite, quer dizer, bom dia. E dormiu. Então eu nem vou, porque eu falo assim, é mais um culto. Bem. E o pior, aí é embaçado, irmãos. O pior é que isso já nem me incomoda mais. Aí eu já entrei numa zona perigosa da vida. Essas questões nem me incomodam mais. Nem me incomoda mais. Eu nem fico constrangido diante do Senhor. Nada. E olha que eu sou o primeiro aqui. Eu sou o primeiro, irmão. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu sou o primeiro aqui para falar para você assim, ó. Tenha equilíbrio com as coisas de Deus. Eu sou o primeiro a virar para você e falar assim, você vai viajar domingo? Se eu estiver aqui, eu vou ficar muito bravo com você, irmão. Vai viajar em nome de Jesus. Eu sou o primeiro aqui a incentivar que você viaje, que você celebre sua família, que você faça isso, que você vá no aniversário da vovó, do vovô, do papai, da mamãe. Eu sou o primeiro aqui a fazer isso. O problema é quando a gente não tem motivo. Esse é um problema, irmãos. Quando a gente não tem motivo e fala assim, não, eu estou acostumado. Eu lembro que nos primeiros anos com Jesus, eu lembro que a gente acordava orando, né? A gente despertava para trabalhar. Sabe que a primeira coisa que a gente fazia? Orar. 12 anos depois, sabe o que a gente faz? Estou atrasado, né? Mais 10 minutos, né? Pom, no despertador. Mais 10 minutos, mais 10, mais 10. Agora eu estou atrasado, preciso ir embora. Mas eu lembro que no primeiro, no segundo, no terceiro ano, com Jesus, eu lembro que a gente não saía da cama, não fazia nada antes de uma oração. Mas aí o tempo vai passando, são 12 anos já, eu estou acostumado, e a gente vai esquecendo das práticas espirituais. As práticas espirituais já não fazem mais parte do meu dia a dia. Porque eu sei como funciona. Porque talvez quer saber, eu acho que eu não preciso mais disso.
Aí eu acho que isso é coisa de novo convertido, né? Novo convertido. Eu já passei dessa fase, agora eu sou um cristão maduro. Aleluia. Eu sou um homem, uma mulher assim, que alcançou a varonilidade de Cristo. Eu sou aqui, cara, eu sou demais. Eu não sei porque que Jesus já não me levou. Ele não precisa de uma ajuda minha. Isso é coisa de novo convertido, isso é coisa para principiantes, para os iniciantes do Evangelho. Irmãos, cuidado para não esquecer Jesus em algum lugar da sua trajetória. Cuidado. Cuidado. Esquecemos Jesus quando nós começamos a criticar. A criticar. Eu só consigo achar defeito. Eu não vejo qualidade. Eu só vejo defeito em tudo e em todos. Eu vejo defeito no irmão. Eu vejo defeito no culto. Eu vejo defeito na palavra. Eu só vejo defeito. Eu só critico. Eu falo aqui a respeito de um espírito de crítica, ok? Eu não estou falando a respeito, por exemplo, dos cristãos ali da Bereia, que ouviam uma palavra, pegavam aquela palavra e falavam, agora eu vou ver se confere com as Escrituras. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de alguém que com 12 anos de Jesus, com Jesus, começa a só ver defeito em tudo e em todos. Eu não estou falando, então, de você combater heresias. Se eu falar alguma groselha aqui nesse púlpito, você tem a obrigação de chegar e falar assim, isso aí que você falou é bobagem, não está na Bíblia, eu vou te mostrar. Você tem a obrigação como cristão. Eu não estou falando disso. Nós deixamos Jesus para trás, irmãos, se a gente só consegue ver defeito. Mas ajudar de fato com algo concreto. Está precisando, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu não me envolvo, eu não quero saber, eu tenho mais o que fazer. Eu só aponto erros, mas ali está ali para ajudar, não é comigo. Irmãos, nós esquecemos Jesus por tantas coisas. Nós esquecemos Jesus quando a nossa necessidade está na aprovação de homens. Quando a gente está mais interessado no que o meu irmão está pensando a meu respeito do que Deus está pensando a meu respeito. Quando eu me movo em função do que os outros estão pensando do que eu estou fazendo. Já esqueci Jesus. Nós esquecemos de Jesus, com 12 anos talvez, quando a gente faz da igreja um clube de recreação. E não um hospital, onde eu sou o maior dos doentes e eu preciso de cura. Deus me cura. Mas não, eu vi a igreja como um clube de recreação. Eu já estou esquecendo Jesus. Nós esquecemos de Jesus com 12 anos, quando a gente faz da igreja um lugar de competição entre irmãos. Aquela competição voraz, né? Ao invés de um lugar de cooperação. Nós esquecemos de Jesus quando a nossa pregação, a minha e a sua, porque você tem que pregar também onde você estiver, é uma pregação antropocêntrica. Tudo gira em torno do homem, e não cristocêntrica, onde tudo gira em torno de Cristo. Nós esquecemos de Jesus, quando a nossa preocupação é agradar o paladar humano, e não o paladar do Senhor. Esquecemos de Jesus. Nós esquecemos de Jesus quando nós queremos ser servidos. Eu tenho que ser servido. E não servir uns aos outros. Jesus está ficando para trás, irmãos. Nós esquecemos de Jesus quando a gente olha a igreja, a noiva, não como noiva. Não como uma noiva que está sendo preparada em santidade, adornada em santidade, para encontrar com Jesus. Nós não olhamos a igreja como ela é. Nós olhamos a igreja como uma grande prestadora de serviços. Nós esquecemos Jesus. Nós esquecemos Jesus quando nós queremos, nos interessamos em saber o que a igreja pode nos oferecer. Né?
O que eu vou ganhar com isso? Qual o retorno que eu vou ter? Nós esquecemos de Jesus quando nós queremos algo da igreja. E não assim, ó, o que a igreja precisa? O que o meu irmão precisa? O que a minha irmã precisa? Jesus está ficando para trás. Nós esquecemos de Jesus quando a gente não tem tempo para o Senhor. Mas temos todo o tempo do mundo, sabe para quê? Para isso aqui. Aí a gente tem. Dá um jeito. Para isso aqui, isso nunca falta. Esquecemos de Jesus. Esquecemos Jesus em algum lugar, quando a gente passa a fazer o que ele jamais faria. Esquecemos Jesus. Quando a gente olha algo como que ele não olharia. Não, aqui ele não olharia. E a gente fica ali olhando. Quando a gente fala, quando sai da nossa boca, o que jamais sairia da boca de Jesus. Nós esquecemos de Jesus. E vamos nos distanciando pouco a pouco. É sutil. Lembra que eu te falei no começo? É sutil. Não é um rompimento brusco. Pá, nossa, o que aconteceu? Meu Deus, caiu um raio aqui. Não. É sutil o processo. E vamos nos distanciando. E aquela prioridade absoluta que era de Jesus no primeiro ano, no segundo ano, até no terceiro ano, talvez. Primeiro, segundo, terceiro ano. Jesus é prioridade absoluta. Jesus tem a primazia na minha vida. A minha caminhada cristã. Eu só penso em Cristo, aleluia. Essa prioridade, ela não existe mais ao longo do tempo. Ela se perdeu. E aí o tempo passou, e nós chegamos no 12º ano de evangelho. Uau! Cara, são 12 anos, velho. 12 anos, né? São 3 faculdades, que maravilha. Eu sou graduado, eu sou pós-graduado, eu tenho doutorado, mestrado, eu tenho especialização em religião, não em relacionamento. Vamos esquecendo Jesus? Será que tudo isso que eu estou falando para vocês não serve como um sinal, não são como sinais de que talvez nós estamos deixando Jesus para trás? Será que não? E o pior, é um processo lento, gradual e constante. E a gente não percebe. E vai acontecendo. José e Maria viajaram um dia inteiro, sem notarem a ausência de Jesus. O texto, Lucas escreveu assim, ó, sem que o percebessem. Eles não perceberam, eles não entenderam, não notaram que Jesus não estava ali. Um homem e uma mulher de Deus. E aí eu vou caminhando, mas sem perceber que está tendo um distanciamento entre eu e o Senhor Jesus Cristo. Eu vou caminhando sem perceber que entre eu e Jesus, a lacuna vai aumentando. Entre eu e Jesus, houve uma desconexão, um rompimento ali, está acontecendo um esfriamento. Eu vou esfriando e o processo é lento e constante. E eu vou esfriando e esfriando. E a gente acha que está tudo bem. A gente acha que é normal, faz parte, porque não, isso é coisa de novo convertido, então eu já tenho uma experiência e tal. E às vezes a gente acha que é normal porque a gente está também num grupo, né? Nós estamos num grupo, eles estavam num grupo também. Ele deve estar por aí, Ele está com alguém, está com algum parente, deve estar brincando com os irmãos ali. Ele está em algum lugar ali. Então, às vezes a gente vai caminhando um ano inteiro. Eles caminharam um dia. Mas às vezes a gente vai caminhando um ano inteiro, sem perceber que Jesus, em algum ponto do ano, em algum episódio ali, ele parou. E a gente continuou. Quando a gente era para parar também, opa, Jesus não andou, eu vou ficar aqui.
Mas não, a gente não percebeu e ele parou e eu continuei, eu fui embora. Eu fui que fui. Porque tem muita coisa para fazer. E aí quando eu vou indo, sabe o que vai acontecendo? Jesus ficou e eu vou me distanciando. Eu passo a não mais absorver as coisas de Jesus. Eu passo a não mais ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Eu passo a ser transformado por outras coisas. Porque Jesus já ficou para trás. Eu passo a viver de uma maneira que não mais agrada ao Senhor. Isso é um processo, de novo, lento e gradual. Por favor, nós não podemos achar normal, por exemplo, não ler a Bíblia. Irmãos, não pode ser normal no nosso meio não ler Bíblia, não orar, não jejuar, não adorar. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Nunca ache normal o que o Senhor olha e fala assim, isso é anormal. Não te chamei para isso. Não ache normal, por exemplo, não se compadecer com a dificuldade dos irmãos, com as limitações. Não ache normal. Nunca ache normal, por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Ouvir uma pregação e ficar indiferente a ela. Bobagem que esse pastor está falando. Misericórdia, mano. Nada a ver. Não ache normal. Cuidado. Cuidado. Cuidado, não ache normal alguém falar da palavra, e você buscar na palavra, começar a estudar a palavra, e você não ser confrontado pela palavra. Alguma coisa está errada. Deus vai te confrontar. Deus vai te moer, sim. Deus vai arrancar o que tem que arrancar dentro de você, sim. Não ache normal. Não existe vida com Jesus, a sombra e água fresca. Não existe. Não existe vida com Jesus onde tudo dá certo no conto de fadas. Não existe. Não ache normal. Nunca ache normal a mentira. Vamos normalizar. É uma mentirinha. Não ache normal mentir. Não ache normal o egoísmo no nosso meio. Não ache normal o individualismo no nosso meio. Não ache normal a avareza no nosso meio. A insensibilidade no nosso meio. Não ache normal. Sabe o que você não pode achar normal na sua casa? Grosseria. Não ache normal grosseria com uma esposa, com o marido, com os filhos. Em nome de Jesus, não ache normal. Vocês estão me entendendo? Nunca ache normal, irmãos, irmãs, pecar e ficar insensível ao pecado. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Nós somos pecadores, a Bíblia é clara sobre isso. Nós somos pecadores, nós lutamos todos os dias para não pecar, ok? Mas nós não vivemos no pecado. Não ache normal pecar e achar que está tudo bem. Não ache normal pecar e não ficar incomodado com o pecado. Não ache normal. Não ache normal. Indiferença com o pecado. Quer algo mais assustador ainda? Dá para piorar. Eu vou piorar um pouquinho agora. Dá para perder Jesus sem ir para o mundão. Ok? Dá para esquecer Jesus, deixar Jesus para trás e continuar na igreja. José e Maria esqueceram Jesus em plena Jerusalém, capital da fé. Esqueceram Jesus em meio a uma festividade santa, em meio a uma celebração de Páscoa. Eles estavam ocupados com a celebração da Páscoa, a cerimônia ali. Então nós, muitas vezes, nos distraímos com um templo bonito, majestoso, grandioso, nos distraímos com as luzes, nos distraímos com a fumaça, nos distraímos com estratégias de marketing muito forte. Nós nos distraímos com estratégias humanas dentro da igreja. Vamos nos distraindo. Nos distraímos, sabe quando? Enquanto fazemos a obra de Deus. Estamos lá, fazendo a obra de Deus. Estamos lá. Estamos visitando um albergue, visitando uma comunidade carente. E estamos distraidão assim, ó. Tipo, estou no automático aqui. Jesus já ficou para trás.
Então acredite, é possível esquecer Jesus e mesmo assim continuar na igreja. E pior, é não achar que está errado. Estou na igreja. Não é para estar na igreja? Não, eu entendi que é para estar na igreja, então estou na igreja. Irmãos, a nossa caminhada cristã, realmente ela acontece em grupo, tá bom? Você tem que estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. A nossa caminhada acontece em grupo, porque nós somos o quê? Vários membros de um único corpo. Então ela vai acontecer num grupo. E eu não estou falando de grupo grande, não. Eu não estou falando de que tem que ser grupo grande, não. Eu estou falando que tem que ser um grupo. Nós somos vários membros de um corpo. E esse grupo pode até ser pequeno, não tem problema nenhum. Pode ser isso aqui, ó, glória a Deus. Um grupo. Mas nós não estamos sozinhos. Ok. Só que o relacionamento é individual. Nós vamos caminhar em grupo, ok. Mas o relacionamento é individual com o Senhor. A busca é individual. Eu não consigo buscar por você. Você não consegue buscar por mim. Se eu parar de buscar, você não vai conseguir buscar por mim. O Senhor vai orar, vai ouvir talvez uma oração. Mas se eu não mudar, eu me distanciei de Jesus. Irmãos, nós não podemos terceirizar a busca. Nós não podemos terceirizar o que é de nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai terceirizar a sua própria busca a Jesus. Isso não pode acontecer no nosso meio. Não terceirize a busca por Jesus. Amém? Amém, queridos? Rafa, Ju, vocês podem vir, por favor? Às vezes, sabe, igreja, a gente pensa que Jesus está com a gente. Se você pudesse colocar de pé, a gente já vai terminar. E aí a gente vai caminhando por um tempo, e vai fazendo as coisas, e vai se ocupando, né? Vai colocando coisa na agenda, e aparentemente são coisas assim louváveis. Glória a Deus, pô, que bênção. Colocando na sua agenda atividades que honram o nome do Senhor, glória a Deus. Mas aí a gente vai caminhando e caminhando, mas sem perceber, sem notar a ausência de Jesus. Aí a gente não vê mais Jesus. Mas a gente está num grupo. Na minha cabeça é assim, ó. É meio automático. Jesus está ali. Eu estou na igreja, né? Os irmãos, Jesus está ali. Mas a gente não vê, nós não vemos mais Jesus. Não vemos, não ouvimos, não percebemos a presença de Jesus no nosso meio. E para compensar, sabe o que a gente faz? A gente enche a nossa vida de afazeres para compensar. Porque é um gatilho automático nosso. Eu vou me ocupar, porque aí eu não percebo que alguma coisa está faltando. E aí eu estou aqui envolvido na igreja. Estou indo. E aí eu nem noto que Jesus já ficou para trás. Só que a nossa responsabilidade, a minha, a sua, e ninguém foge dessa responsabilidade, é fixar os olhos em Jesus. Faça o que você tem que fazer, irmão, mas fixe os olhos no Senhor. Faça o que você tem que fazer, mas olhando para Cristo, sem distrações. Ao cristão, é um olho no peixe e um olho no gato, né? Um olho no peixe e um olho no gato. É um olho nas coisas aqui que eu tenho que fazer, ok. Com Jesus. E um olho no gato, lá em cima. Nas coisas que são eternas, nas coisas que não perecem. As coisas que são eternas, as coisas que são para sempre. Valores eternos. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. E até aqui o Senhor nos ajudou. Um ano se passou.
muita coisa mudou aqui dentro. Aí dentro, muita coisa mudou. Nós não somos mais os mesmos, por exemplo, do ano passado. Não somos mais. O Senhor fez tanta coisa dentro de nós, desde maio do ano passado. E tem feito, continua fazendo, e a gente está vindo aqui esse ano, 2025. Chegamos aqui no penúltimo culto do ano. Domingo que vem é o último culto do ano. Aí a pergunta é: chegaremos com Jesus? Ou Jesus já ficou para trás? Que a gente vai chegar no último culto do ano. Você vai chegar na virada do ano depois. Vai começar um novo ano no ano que vem. A pergunta para nós, para mim, para você é: cadê Jesus? Aonde está o meu Senhor? Ele continua, ou melhor, eu continuo com Ele? Ou Ele parou e eu prossegui? Ou Ele foi para a direita, eu fui para a esquerda, ou Ele foi para a esquerda, eu fui para a direita? Ou Ele acelerou o passo e eu não acompanhei? Eu fiquei para trás. Essa é a pergunta que a gente tem que avaliar agora no final do ano. Nós vamos chegar no final do ano, mas eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso fazer um balanço da minha espiritualidade com o Senhor. Eu preciso olhar para mim e falar assim: Deus, eu te deixei em algum lugar? Porque se eu te deixei, me mostra que eu volto correndo, eu largo tudo, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu faço que nem José e Maria. Eu paro tudo e vou atrás do Senhor. E eu não vou parar até te encontrar. Eles ficaram 3 dias procurando sem parar. Então, enquanto eu não te encontrar, eu não vou parar de te buscar. E quando eu te encontrar, eu não vou parar de te buscar. Eu vou continuar te buscando para o Senhor nunca mais se afastar, ou eu se afastar de você, me afastar de você. Será que nós abrimos distância do Senhor? Ou nós, pela graça de Deus, nós vivemos o que Moisés um dia disse lá atrás, e que precisa ser uma régua de medir para nós. Esse é o parâmetro, ok? Esse é o parâmetro, essa é a régua que eu quero estar. Moisés uma vez disse assim para o povo ali no deserto: se a tua presença não vai comigo, Moisés disse para o Senhor, mas passou para o povo: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Essa é a régua de medir para nós. Se a tua presença não for, eu não vou. Se o Senhor for, eu vou. Eu não fico. Eu vou aonde o Senhor vai. E não sou eu que digo para o Senhor: faça isso, faça aquilo, vá para lá. Não sou eu não me atrevo, Senhor, a fazer isso. O que eu te digo é: para onde o Senhor vai? Senhor, é mesmo para ir para lá? Faz que nem Moisés fez. Ok, mas se o Senhor não for, nem me tira desse lugar. Eu vou ficar onde o Senhor está. Eu vou para onde o Senhor está. Vamos adorar? Vamos adorar. Feche os seus olhos e faz uma avaliação aí na sua vida. Faz uma avaliação do que foi esse ano. Jesus está perto, Jesus se distanciou, você se distanciou, você está perto. Vamos adorar. Teu grande amor.
José e Maria se desesperaram quando perceberam que Jesus ficou para trás. Eles se desesperaram. E aí eles pararam tudo e fizeram um caminho de volta. Eles fizeram um caminho de volta para reencontrar com Jesus. Eles voltaram para Jerusalém. Semana que vem é o nosso último culto do ano. Ainda que Jesus tenha ficado para trás, em algum lugar desse ano, pode ter certeza que se eu fizer o caminho de volta, eu chego no final do ano com Jesus. Ah, mas eu fiquei o ano inteiro, eu fiquei meses e meses insensível, como eu entendi nessa palavra. Irmãos, se a gente fizer o caminho de volta, em desespero, em senso de urgência, em prioridade de vida, a gente chega no final do ano grudado em Cristo. Hoje é o penúltimo culto do ano, domingo que vem é o último culto do ano, e a gente vai concluir essa palavra. A gente vai falar exatamente sobre a volta, do que é voltar. E mais do que voltar, do que é permanecer até o fim com Cristo Jesus. Pai, nos ajude a não te deixar para trás, a não nos afastarmos de Ti. Nos ajude, Senhor, nós queremos te pedir a Tua graça nessa manhã sobre nós. Nós queremos pedir pela Tua força, a força que há no Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para a gente permanecer. Te buscar, te reencontrar, voltar para onde o Senhor ficou e nós partimos. Nos mostre o caminho de volta que precisamos fazer. Nos dê estratégias para não nos afastarmos de Ti. Nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, mova cada um aqui. Se o Senhor não for, nem nos faça subir de um lugar para outro, nem nos mova, nós não sairemos de onde nós estamos. Mas se o Senhor for, nós vamos te seguir. Para onde o Senhor for, nós vamos contigo até o fim. Nos ajude para isso, Espírito Santo. Recebe esse culto, Senhor. Recebe as nossas vidas, recebe a sinceridade do nosso coração. Recebe, Senhor, recebe as dificuldades que temos na caminhada. Que o Senhor nos ajude. Que a gente tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e um final de ano na Tua presença sempre, Senhor. Recebe esse culto, recebe os nossos corações e nos abençoe, Senhor. Abençoe as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoe essa comunidade, abençoe a comunidade cristã que congregamos. Abençoe-nos, Pai, como um corpo de Cristo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom domingo, vai na paz do Senhor. Que Deus te proteja, te guarda e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz.